Eu acredito que a humanidade algum dia vai realmente tomar o contrarritmo disso aí, a contramão e começar a subir. Mas não acredito que seja rápido. As pessoas, às vezes, precisam sofrer bastante para poder considerar que talvez estejam erradas. As pessoas ainda estão curtindo esse modo de vida, ainda estão curtindo essa maneira de se projetar. Enquanto não houver um sofrimento intenso, onde as pessoas estejam divididas umas contra as outras em todos os níveis, enquanto isso não provocar um desgaste social muito grave, elas não vão abandonar, não vão repensar essa forma de ação. Infelizmente, o método mais educativo que a natureza encontrou é a dor. Quando a dor se torna insuportável, a pessoa começa a repensar. Antes disso, em geral, não. Portanto, eu acredito que a humanidade vai tomar o caminho de volta, mas não acredito que seja tão cedo assim. Eu me lembro que durante a pandemia, nós conversamos numa live e você disse, eu te perguntei se as pessoas iam ficar melhores. Eu não sei por que eu estou me lembrando disso agora, mas eu me lembro que você falou de alguma coisa das pessoas que têm vida, que tinham vida interior. Quer dizer, quem tinha uma vida interior ficaria melhor. E eu confesso que eu achava que depois da pandemia as pessoas iam melhorar. Eu não acho que melhoraram, eu acho até que pioraram. Você mantém essa de que as pessoas que tinham vida interior melhoraram? Ou Uma pessoa que tem permaneceram? vida interior, ela já está sedenta de transformações, ela quer crescer como ser humano. Não são tantas assim, mas elas aproveitam todas as circunstâncias da vida para crescer como seres humanos. Tudo é motivo para reflexão e transformação. Agora, uma dificuldade como essa que nós vivemos, como a crise, como a pandemia, ela traz à tona o que temos. Portanto, se o que temos é um espírito altamente egoísta, predador, se o que temos é um espírito de pânico, de querer achar culpados para tudo, enfim, seja lá o que for que você tenha, uma vitimização, ela vai ser projetada, vai ser destacada por essa crise. A crise traz à tona aquilo que realmente somos. Isso é bem interessante, porque aí a gente começa a perceber quem somos de fato, quem é a humanidade, pela maneira como responde às situações difíceis. Como diz aquele provérbio bíblico, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Em momentos críticos, a maneira como as pessoas se saem, você vê o que de fato elas guardam dentro de si, quem de fato elas são. A pandemia trouxe algumas pessoas que tiveram atitudes muito bonitas em prol da sociedade, mas também trouxe muito oportunista. Muita gente que se aproveitou da crise de uma maneira vil. Muita gente que saiu aproveitando de verbas, de respiradores para qualquer outra coisa e outras coisas mais que a gente sabe, né? Então, ela desmascarou muitos e fez crescer a alguns, com certeza. Conheço pessoas que fizeram reflexões belíssimas, que a partir disso cresceram bastante. Você escreveu muito durante a pandemia? Durante a pandemia, eu me voltei muito para a internet, para estar com as pessoas. Eu imaginei, elas vão entrar em pânico, elas vão desesperar. Eu queria estar todos os dias. Houve uma época, no início da crise, que eu gravava todos os dias algum tipo de aconselhamento, algum tipo de dica, quase que como para pegar nos ombros das pessoas e dizer, olha, você não está só, eu estou aqui, conta comigo. Então, foi um período não tanto de escrita, mas muito de fala e internet, de estar com as pessoas mais intensamente. Eu acho que foi uma boa medida. Algumas pessoas hoje me agradecem, dizem que eu ajudei a passar por essa fase. Foi o tempo da palavra, não foi o tempo da escrita, Isso. né? Foi o E, tempo da palavra, é mais contundente possível, né, para tocar as pessoas. e você acha que muita gente viveu um tempo do silêncio também na pandemia, né? Você deve ter sido um alento para essas pessoas também, né? Porque a solidão, o nível de doença mental pós-pandemia, segundo os especialistas, cresceu muito. Sobretudo, hoje em dia, entre os jovens, eu tenho ouvido muitas queixas de profissionais da área da saúde mental, dizendo que a saúde mental, sobretudo entre os jovens, ficou muito prejudicada, digamos assim. Você acha que isso é possível?
Acho, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma consideração sobre isso. Eu acredito que a pandemia pode ter tornado mais grave alguma coisa que existia aí como uma sementinha, como um potencial. Mas por trás disso deveria estar um jovem que não está preparado para nenhum tipo de limitação, para nenhum tipo de contrariedade, para nenhum tipo de adversidade, e que quando não há alternativa e ele é fechado forçosamente dentro de casa, não tem estrutura para ouvir não, não tem estrutura para nada que contrarie o seu bem-estar, a sua rotina. Ou seja, eu acho que as sementes já estavam aí. Não acredito que uma pessoa que estivesse bem, que tivesse respostas adequadas à vida, fosse gerar problemas mentais por uma circunstância, embora dura. Tá? Pode ter causado muita tristeza, muita dor, mas problemas mentais, talvez relacionados ao luto, possa acontecer. Mas outros casos, eu acho que é mais a incapacidade para lidar com a frustração que os jovens de hoje em dia têm, e cada vez mais grave. Algumas coisas estão muito assustadoras em relação a esses jovens, né, hoje. Por exemplo, essa violência de atacar colégios, atacar professores. Eu não falo atacar com armas, com faca, etc., mas também eu vi um vídeo esses dias em que um garoto, um rapaz de, sei lá, adolescente, uma coisa impensável na minha época de colégio, por exemplo, puxa a cadeira que o professor está sentado, sabe? Agride de várias maneiras. Quer dizer, há um desrespeito que eu não sei se existia antes, se cresceu, se a visibilidade que a internet traz para a gente também permite que a gente veja mais, né? Há muito tempo a gente vem vendo uma quebra de todas as hierarquias, né? E isso muitas vezes começa até dentro de casa, porque os pais entraram numa determinada forma de pensamento de que eles não têm que ser pais, têm que ser amiguinhos dos filhos. E, portanto, abrem mão da sua autoridade. O filho precisa do amiguinho, mas precisa do pai, precisa da mãe, sendo pai, sendo mãe. Começou-se a achar que qualquer tipo de hierarquia era tirania, era imposição. Então, todas as hierarquias da sociedade, entre professor e aluno, entre pai e filho, tudo foi sendo dissolvido. E hoje o adolescente, o jovem, ele tem muita dificuldade de aceitar que ele tenha que obedecer a quem quer que seja, que ele tenha que se colocar obediente a algum tipo de autoridade. Ele questiona todas as autoridades. O grande problema é uma frase de Confúcio, que eu acho muito interessante, que ele dizia que quem não sabe obedecer, quando vai mandar, se torna um tirano. E isso é um fato. Quem não sabe obedecer, na hora que manda, se torna um tirano. Ele tem quase que um temor interno de que os outros se comportem como ele mesmo se comportou. Tá? Então, você cria aí líderes muito duvidosos. Tá? E pessoas com um desajuste sério quanto às necessidades que a vida em sociedade gera. Evidentemente, em todos os lugares vai haver hierarquização. Aquele que tem mais experiência, aquele que vai adiante, aquele que tem mais a ensinar. Bom, até no reino animal existe, dentro de bandos, dentro de manadas. Aquele que é mais experiente, aquele que comanda, toma a dianteira. Queremos atropelar todas as hierarquias, significa voltarmos ao ponto zero. Ninguém aceita aprender mais nada de ninguém. Portanto, toda a herança de cultura humana fica colocada em xeque, como se não tivesse valor porque é antigo. Vale aquilo que eu estou criando agora, o que eu penso agora. Não existe ninguém que possa me impor nenhum tipo de conhecimento. Cada vez mais temos também essa forma mental rodando por aí, entre muitas outras. Quais outras? Além dessa quebra de hierarquia e essa insatisfação com a frustração que parece tão evidente, né? Porque também os pais são muito responsáveis por isso, na medida em que você vai vendo os relatos, você vai lendo sobre os casos e vai vendo, mas ele esfaqueava um travesseiro no porão da casa para treinar a facada. Como assim? Ninguém via? E ninguém percebe o filho, ninguém percebe o outro. Quer dizer, ninguém percebe o outro numa sociedade competitiva. Mas numa família também, o pai não olha para o filho, a mãe não percebe, a pessoa se tranca no quarto, a pessoa assiste coisas... Não é? Porque a internet também é do bem e do mal, né?
Como tudo na vida, né? Também a gente, quando estava no colégio, tinha a literatura do bem e do mal. Só não era com imagem como é hoje, né? Não é tão fácil não era tão fácil como é hoje. Né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!